Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, no nosso seminário de TCC 2021, né, e que faz, né, parte da programação da nossa mostra de música Encontramos. Obrigado aí pela presença de todos, né? Hoje, né, o segundo dia aí do nosso seminário de TCC, seguindo com as defesas, né, dos nossos discentes que estão apresentando o trabalho de conclusão de curso na tarde de hoje. Né, nós vamos começar, né, com a Maria Giane Cunha Mendonça. Né, a Giane vai apresentar o trabalho que tem por título Música, Resistência, Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Né, esse trabalho teve a orientação da nossa querida professora Rita Helena de Souza Ferreira Gomes, e estão na banca, né, a nossa querida também professora Simone Santos Souza, e como avaliador externo está o nosso querido professor Tiago de Quadro Maia Carvalho. Para quem não sabe, quem os alunos da nova turma, o Tiago foi professor nosso aqui até pouco tempo, né, e está agora, né, sendo docente da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas continua sempre aí colaborando conosco. Então, eu dou a boa-vinda a vocês, e antes de passar a palavra à professora Rita, só lembrar, né, a todos que estão nos assistindo, né, de deixarem os microfones e as câmeras desligadas, né, para facilitar aí a internet, não ter interrupção, a não ser, é claro, as pessoas que vão falar, vão se apresentar, que aí se puderem ligar a câmera, como os membros da banca, a Giane, aí tudo bem, mas os outros, e também a palavra é só concedida no momento do certame, somente aos membros da banca e a discente que está apresentando, né, no caso a Giane. Então, tá bom, bons trabalhos para vocês, sucesso, Giane, na sua apresentação, e eu passo a palavra à presidente da banca, a professora Rita Helena Gomes. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Marco. Obrigada, João, a equipe toda, não é, do seminário de TCC do Encontramos, pela organização, pela apresentação, não é, gentil. E agradecer, obviamente, né, a banca, né, especialíssima, a Simone, Tiago, né, pelas contribuições, já adiantando o agradecimento, mas certamente ao final eu poderei fazer isso de uma forma mais precisa, né? Não queria roubar muito nosso tempo, acredito que todo mundo já está familiarizado, né? Mas o procedimento é da apresentação da Jeane, depois a gente passa a palavra para a banca. Via de regra, né? A gente bota os de fora primeiro e depois os de dentro de casa, mas nesse caso a gente quase pode jogar no para o ímpar, porque o Thiago é de fora quase, né? Sendo de dentro de casa. Mas sem mais delongas, né? Então eu pediria para o professor João, por favor, se puder colocar. Pois é, a senhora ficou 4 anos fora. Tá valendo, né? Tá pau a pau. Mas aí pediria para o professor João, por favor, colocar, né, o vídeo de apresentação da Jeane. Gente, de vez em quando tem uns ruídos, né, mas acredito que vocês vão conseguir ouvir, tá? Obrigada. Sou Jeane Mendonça, autora do trabalho Música, Resistência e Enfrentamento à Violência contra Mulheres, orientado pela professora doutora Rita Helena Gomes. As motivações para a produção desse trabalho são duas. A primeira é a observação de que os índices de violência contra mulheres são muito altos, e essa observação mais atenta se deu a partir da minha experiência pessoal com o tema. E a segunda é a percepção de que a presença de mulheres atuando profissionalmente como musicistas ainda é um tanto quanto tímida em termos quantitativos. Dessas inquietações surge a seguinte pergunta: como a música pode contribuir para o enfrentamento à violência contra mulheres? A fim de responder essa pergunta, que vai nortear todo o trabalho, o caminho metodológico se valeu de pesquisa bibliográfica e de aplicação de questionários online. A estrutura do trabalho se divide aqui em 3 capítulos, sendo os 2 primeiros essencialmente teóricos e o terceiro se concentrando em apresentar os dados obtidos com a aplicação dos questionários.
O capítulo 1, breve panorama sobre fazeres musicais de mulheres, apresenta inicialmente os estudos sobre música e gênero, o contexto que eles acontecem e que ainda é muito recente, porque começou a ser mais expressivo, sobretudo a partir de 2010. Abordada ainda a invisibilidade das mulheres nas narrativas históricas hegemônicas e a contribuição do feminismo para mudar essa situação. São trazidos dados sobre as atividades musicais de mulheres, como atividades profissionais e não profissionais também, mas em relação à atuação profissional, isso se deu assim envolto em muitas dificuldades, em muitos entraves, que exigiam a quebra de determinadas regras, normas sociais, para que as mulheres conseguissem se projetar nesse meio. Então, se entende que a permanência de mulheres na música, especialmente com a atuação profissional, representa um ato de resistência a um tipo de violência que acontece simbolicamente. O capítulo 2, Gênero, Violência contra Mulheres e Música, começa com a exposição dos conceitos de gênero dentro de uma ordem patriarcal e, a partir disso, se entende que gênero é o que dá significado às relações de poder, às hierarquias que existem em diversos setores da sociedade, em diversas situações, que se sustentam, que se mantêm através de meios simbólicos da comunicação, do conhecimento, mas se materializam também por um processo de dominação e exploração de mulheres, que por si só já é entendido como violência. Depois é feito um histórico da criação de equipamentos voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência. São apresentados alguns conceitos de violência, os tipos de violência, que constam em textos oficiais, e aqui foi importante recorrer a fontes que não necessariamente do campo da música, para entender, compreender como isso se relaciona tanto com o capítulo 1 quanto com o capítulo 3, que a gente vai ver logo mais. Então foram apresentados alguns pontos da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com foco no eixo estruturante prevenção, que é a partir do qual podem ser realizadas ações educativas e culturais, a fim de questionar, a fim de desestruturar certos discursos e práticas machistas. Foi apresentada ainda a Lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei número 13.104 de 2015, que é a Lei do Feminicídio. O capítulo é finalizado abordando como essas violências se manifestam nas produções musicais, a partir de estudos que se debruçam principalmente sobre a análise das letras das canções, e que apontam que a música pode ser um fator de manutenção de estruturas sexistas. No capítulo 3, a música é vista sob uma outra perspectiva, e são apresentadas algumas possibilidades da música no enfrentamento à violência. Para chegar a esse ponto, foram aplicados alguns questionários de perguntas abertas. No mês de março de 2021, foi uma atividade feita remotamente. Esses questionários foram aplicados a musicistas que participam de grupos ou projetos que sejam formados total ou quase totalmente por mulheres. O questionário tem uma breve descrição inicial, falando que se trata de um instrumento de coleta de dados para a realização de pesquisa, que a participação é voluntária e que a escolha por não responder não gera qualquer rendimento. São depois algumas informações iniciais, que são os nomes das musicistas, os nomes dos projetos e a autorização para que os nomes reais sejam utilizados nesse trabalho, todas elas autorizaram. E depois, há 3 perguntas específicas que buscam relacionar de alguma maneira música e enfrentamento à violência. Então, a primeira delas indaga o que essas musicistas entendem por violência contra mulheres.
A segunda pretende saber se elas consideram que a música pode ser um recurso de enfrentamento a esse tipo de violência e, se respondessem afirmativamente, que dessem alguns exemplos disso. E a terceira pergunta procurava saber se se elas enxergavam nos seus trabalhos alguma ação que elas mesmas interpretassem como um posicionamento de enfrentamento à violência. A escolha por trazer esse público, né, apenas mulheres que participam de grupos formados apenas por mulheres, ou quase totalmente só por mulheres, relaciona-se com aquele apagamento histórico que é mencionado no primeiro capítulo. Então, dar uma certa visibilidade para essas falas importa na construção desse trabalho. Esse tema se relaciona ainda com o que foi abordado no capítulo anterior, sobre o eixo prevenção da política nacional, que abarca ações de cunho educativo e cultural que visem prevenir a violência, desestabilizar práticas violentas. As primeiras informações, portanto, são de que todas elas autorizaram os nomes reais para serem utilizados aqui nesse trabalho. Foram 7 respondentes e nas respostas delas apareceu um total de 15 grupos, projetos e situações em que elas se expressam como musicistas. 3.1 Concepções sobre violência contra mulheres. São citadas algumas formas de violência, como a física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, intelectual e emocional. São respostas bem alinhadas com o que é definido na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E são citados ainda nessas falas a violação de limites colocados pelas mulheres. É dito que há marcadores sociais que reforçam a marginalização de determinados grupos, que há comportamentos, estereótipos, expectativas e manuais sociais que são violentos. E em 2 falas aparecem as seguintes expressões. Em uma, formas sutis de silenciamento, e em outra, mecanismos silenciosos que são entendidos aqui como sinônimos, tendo o mesmo sentido, e apresentam relação com a violência simbólica que foi abordada no capítulo 2. Aparecem ainda nas falas termos que remetem à fragilização, submissão, inferiorização, exclusão e menosprezo às mulheres. 3.2 Música como recurso de enfrentamento à violência. Nesse item poderia aparecer alguma resposta que não considerasse música como recurso de enfrentamento. No entanto, todas elas responderam afirmativamente e deram alguns exemplos do que elas consideram ser a possibilidade da música nesse campo de atuação. Aparecem expressões como dar voz, se fazer ouvir, sensibilizar, debater, expressar, refletir, protestar, promover a identificação com as narrativas e trabalhar com letras de músicas. As ações possíveis como professores seria abordar temas como machismo, assédio nas escolas, procurar os trabalhos de musicistas e educadoras, e como artistas conhecer e apoiar, e quando possível, participar de grupos voltados a essa temática. Dado uma certa relevância às vivências coletivas, a parceria profissional com as mulheres e o apoio entre mulheres como forma de enfrentamento à violência, resistir aparece aqui como forma de enfrentar. Elas veem que, pela música, é possível promover a ressignificação e transformação de dores, autoconhecimento, autocuidado e empoderamento, e protagonismo e fortalecimento de mulheres. Existe nesses relatos uma recusa à representação da mulher como um ser frágil e incapaz, e trabalhar em certas funções que historicamente as mulheres não ocuparam, por uma série de questões, é vista aqui como uma forma de enfrentamento também. Trabalhar como compositora e regente, né, aparece como algo significativo em uma das falas. Em 3.3, vivências de enfrentamento à violência através da música, elas citam como exemplo que esse questionamento constante sobre as violências que elas fazem, né, ao longo
dos seus trabalhos, abre espaço para que haja devolutivos de outras mulheres com quem elas se conectam, e isso influencia nas percepções dessas violências, porque há situações que, de tão naturalizadas, não são nomeadas assim. E isso pode contribuir não só para prevenir a violência, mas para o enfrentamento também, porque a situação de violência já pode estar estabelecida, mas a pessoa sabendo nomear, sabendo identificar, reconhecer aquilo como violência, passa a ter condições de acionar outras instâncias, se for necessário, para se manter segura e viver dignamente. Como vivência de enfrentamento à violência através da música, aparece o empoderamento e o protagonismo de mulheres, nos grupos que são formados apenas por mulheres ou que têm mulheres como sua significativa maioria, dar maior visibilidade a mulheres compositoras do violão e instrumentistas no choro e nas cordas friccionadas, também é uma vivência de enfrentamento considerada em algumas falas. E as aulas coletivas de canto para mulheres são consideradas também uma vivência de enfrentamento, no sentido de que as mulheres podem se expressar, cantar, podem comunicar alguma coisa e criar também. De todas essas informações que apareceram nos questionários, a gente depreende que há uma relação com o conceito de artivismo, que não se trata de um movimento artístico específico, mas que abre espaço para que as mulheres, né, dentro de uma perspectiva feminista, para que elas consigam se expressar, se autorrepresentar. Dentro desse conceito também são valorizadas as vivências, as experiências individuais, mas também as coletivas. São valorizadas formas de comunicação que não são as tradicionais, não são as hegemônicas. Então, tudo isso se relaciona e ainda tem essa base teórica do artivismo ou arte ativista. Como considerações finais, percebemos que a ordem patriarcal de gênero é passível de transformação, porque é histórica, e a música pode ser enxergada como um fator de desestabilização e não apenas de manutenção de padrões violentos. Trazer as perspectivas de mulheres musicistas sobre as possibilidades de enfrentamento à violência foi relevante nesse trabalho porque são musicistas que chegaram ao ensino superior, algumas ainda estudantes do curso de música, licenciatura, outras regressas, um curso que acontece em um campus do interior do Ceará, que é um dos estados que apresenta taxas muito altas de violência contra mulheres, incluindo-se aí a expressão letal da violência. Sobre as produções acadêmicas em música e gênero ainda não serem abundantes, a expectativa é de que esse trabalho seja um chamado, um convite a novas reflexões sobre isso. E tendo em vista que vivemos um período de desprezo à ciência, de descaso com a educação, com a cultura, de uma atualização constante de discursos que são violentos, enxergamos que a pesquisa, discussões, valorização de ações de resistência podem auxiliar a transformação social. E o que é proposto aqui nesse trabalho não são soluções fáceis, imediatas e definitivas, mas que a gente possa atentar para o que acontece à nossa volta, às vezes muito perto da gente, e ver o que se pode fazer, não apenas como ações institucionais, mas agir no dia a dia com aquilo que a gente tem, a fim de que essas violências sejam diminuídas. Finalmente, essas são as referências bibliográficas utilizadas na construção desse trabalho, que é em grande parte teórico, mas que espera contribuir de alguma maneira para outras reflexões. Então, feita, né, essa apresentação inicial aí pela Jeane, né, então queria passar a palavra
respeitando o protocolo aí para o professor externo, professor Tiago, fazer as considerações. E aí, Jeane, quando... Tiago, você escolhe, tá? Se você vai fazer todas as suas pontuações e depois a Jeane se coloca, ou se você prefere ir colocando e ela já respondendo, do jeito que você achar melhor, você toca a banda. Aproveita que hoje eu estou boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Rita, minha estimada colega de trabalho de tantos anos. Professora Simone, muitas saudades, há muito tempo não nos falamos ao telefone, vou ligar para você qualquer dia desse. Professor Marco, professora Adeline, professor João Emanuel, meu colega de trabalho durante tanto tempo também, e professor UBNI, né, e todos os estudantes que aqui estão, né, é injusto falar o nome de todo mundo, mas é um grande prazer rever tantas pessoas aqui, é muito bom ver o curso de Sobral, que é um lugar com muito carinho, né, eu sempre quero estar próximo de Sobral, do trabalho de Sobral, porque é um lugar que eu também tenho minha pontinha de contribuição, eu atrapalhei também, né. Jeane, o seu trabalho, grande Carlos Henrique, eu vou fechar o chat aqui, senão eu vou fugir do assunto. Jeane, é muito bom te ver novamente, é muito bom ver você vencendo essa etapa, eu lembro de você lá no comecinho, né, a gente ficava tentando fazer aquele trabalho de grupo de pesquisa e trabalho, é muito bom ver nesse teu trabalho como você cresceu, como você reflete, como você expressa suas ideias, como você interpreta as questões que se colocam para você dentro do teu trabalho. Eu já vou te avisando que eu tive uma conversa prévia com a tua orientadora, então a gente já debateu bastante o teu trabalho pela manhã, pelo WhatsApp mesmo. Eu acho o teu tema extremamente oportuno, certo? Ele tem uma ambição, eu vou chamar de ambição, eu vou voltar aqui para o trabalho, eu fiz algumas anotações. Em primeiro lugar, eu quero dizer que as minhas anotações, em sua grande maioria, estão na forma de provocações. Por quê? Primeiro, porque é raro ver um trabalho tão bem escrito, tá? Um nível muito bom. Eu já tive muitos alunos aqui no mestrado, muitos alunos, não, estou começando, mas eu já vi muitos trabalhos aqui no nível de mestrado, alunos trabalhos de estudantes meus, de orientandos e de TCC também, que não tem um nível de escrita que você tem, certo? Eu não estou dizendo isso para você se acomodar, não, é para você perseguir esse seu caminho, porque a escrita é muito boa mesmo. Você tem um bom nível de escrita, eu acho que qualquer pessoa num curso de mestrado, na pós-graduação ou na vida acadêmica, ia adorar ler um trabalho escrito por você, com a forma que você articula, que você interpreta, que você pensa, que você constrói a tua argumentação. Realmente é um trabalho muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Foi o que eu disse para a Rita, assim, o seu trabalho é 100%, tá muito legal, mas podia ser 200% por algumas questões. É por isso que eu vou lhe provocar. Porque eu espero que você pegue essa discussão que você está trazendo e transforme isso em outras possibilidades de trabalho. Eu acho que tem um projeto de mestrado muito fácil aí escondido, tá? Muito fácil mesmo. Então, eu sugiro que você pense com carinho na possibilidade de dar continuidade nesse tema tão interessante e tão bem trabalhado por você, certo? Mas vamos lá. O teu trabalho, né, quando fala de música, resistência e enfrentamento à violência contra as mulheres, ele é ambicioso no sentido de materializar, ou de buscar materializar uma questão que, às vezes, já tem uma certa produção sobre isso em vários tópicos, né, com violência em geral, produções, dossiês sobre violência, violência contra a mulher, o lugar a questão de gênero aplicada à música em geral, mas eu concordo com você que materializar isso num campo mais palpável do mundo, da repressão, da violência contra a mulher, das diversas situações cotidianas e do papel da resistência, né, é ainda um assunto que carece de muita, mas muita reflexão. Então, acho que você acertou na ambição do teu trabalho, né, que está associada a materializar a prática musical, a vida musical, a questão da música mesmo, propriamente dita, essas questões. Isso é um trabalho muito difícil. Tá? Não é um trabalho fácil, não, mas é muito importante, porque a gente tende a olhar com música sempre como um assunto acessório, e você vai no caminho contrário. Né? Olha, música não ilustra, música materializa essas relações. Né? Música manifesta a forma pelas quais a repressão, a violência,
né, e a forma pelas quais as mulheres que têm agência nesse processo, né, resistem e lidam com situações num mundo marcado pela presença do patriarcado. É muito legal a tua análise e a tua escolha, certo? Eu acho que você, obviamente, como todo mundo que está começando a vida acadêmica, tem muito o que fazer ainda, mas você deu um tiro muito bem dado, assim, fez um caminho muito bom, fez uma revisão de literatura muito boa, certo? Só que, eu estou na tua capa ainda, o título do teu trabalho, ele é muito maior do que o que você fez, certo? O teu trabalho, por mais que ele tenha um termo, né, uma base muito grande no teu levantamento teórico, na tua fundamentação teórica, ele não é um trabalho que se encerra em música, resistência e enfrentamento à violência contra as mulheres. Qualquer pessoa que nunca te viu, for no repositório da UFC, ou se um dia você publicar um livro, algum trabalho, e ler esse título, com certeza não vai esperar o desfecho do teu trabalho. O desfecho do teu trabalho associado a essas questões materializadas em conversas, ou melhor, na coleta de dados com mulheres que têm relação com de licenciatura em música da UFC, seja como estudantes matriculados e frequentes, ou como egressas. São essas as mulheres que compõem, que materializam empiricamente essa parte empírica do teu trabalho, e essa é a novidade que você traz, né, a partir de toda a argumentação que você faz. Então, eu diria que música, resistência e enfrentamento à violência contra as mulheres, 2 pontos, né, um estudo com estudantes e egressas do curso de licenciatura em música na perspectiva do ativismo musical, por exemplo, né? Então, é importante para o leitor ou para as leitoras do teu trabalho que você considere que o que você fez não se encerra na discussão ampla sobre violência e resistência em música, né, no campo do gênero. O seu trabalho não é isso. O seu trabalho é um estudo com mulheres relacionadas ao curso de licenciatura. Desde o seu título, isso tem que estar claro, certo? O resumo também é só uma questão técnicazinha, tá? Ele tem que ser visto de forma mais específica. Porque escolher palavras que não vão ajudar ninguém a encontrar o teu trabalho. Deixa eu te dizer aqui. Ó. Aqui. Palavra-chave. Música, mulheres, violência. Ninguém vai achar o teu trabalho com essas palavras, por exemplo, se escrever no Google. Então, assim, é um desafio muito grande encontrar palavra-chave que garanta uma boa indexação ao trabalho, né? Mas você tem que pensar assim, música, gênero e violência, né? Você tem que aglutinar os termos de forma que o seu trabalho seja localizável, certo? Parece bobagem, mas são coisas importantes no que diz respeito aos metadados do trabalho. E às vezes, bons trabalhos ficam esquecidos porque acabam mal indexados, né? E esse risco você corre com essas palavras-chave, tá? Tem com o título. Também tem que pensar nessa questão. Mas é só um detalhe técnico que eu não queria deixar passar, porque eu acho que é importante. Aí, Jeane, não tenho tanto a falar sobre a estrutura do teu trabalho de argumentação, porque está muito bem feita. Falo com tranquilidade, assim. A estrutura de argumentação do teu trabalho está muito bem construída. A relação entre a literatura, os pontos da literatura que você construiu numa monografia de alguém que está na graduação, está muito bem construída. Lá na frente, obviamente, você vai mudar, você vai ser outra pessoa. Você vai encontrar outras correntes. Johann Scott, por exemplo, é da década de 80 ainda. Ela é de uma escola de pensamento feminista que já é bastante antiga. Mas está muito bem no teu trabalho, está muito bem colocado, você vai eventualmente encontrar outras pessoas, outros trabalhos, outras linhas de trabalho, inclusive da música, que fala da materialidade das questões do feminismo na música. A Thalita Couto Moreira, por exemplo, é um desses exemplos. Eu estava conferindo se você tinha citado ela, porque você citou a Laila. De fato, a Laila é uma pessoa que é uma pesquisadora como referência no Brasil sobre música e feminismos, né? Mas a Thalita também. A Thalita Couto Moreira fez, acho que foi mestrado no FMG, tem livro e tudo. Acho que é um nome legal para você dar uma olhada. Mas veja, do jeito que o teu trabalho está em termos de argumentação e construção, está ótimo. Está ótimo, está muito bem amarrado, está muito bem fechado. Então, as coisas que eu falo aqui agora são ou apontar questões que eu acho que poderiam ser mais trabalhadas no teu trabalho, né, no seu texto, ou mesmo que você possa pensar para o futuro, certo? Encontrando outras questões. Então, eu começo logo na introdução. Eu vou à página 11, eu numerei pelo PDF, tá? Para ficar mais fácil de eu achar.
que se refere à página 9 do teu trabalho. Na página 11 do PDF, já no segundo parágrafo, você faz uma discussão legal. Você fala de uma série de questões, mas você fala de uma coisa aqui, quer ver? Sim, você fala das desigualdades. Veja, além disso, outra questão que me chamou a atenção desde que ingressei na graduação em música, isso é interessante, a tua experiência, foi o fato de não notar uma presença quantitativamente expressiva de mulheres atuando neste campo. As mulheres têm sido historicamente privadas de ocupar determinados espaços, etc, etc, etc. Veja, vou falar do meu lugar, como alguém que quer fazer uma contribuição para o teu trabalho, certo? Se eu tivesse que apontar uma falha geral no teu trabalho, quando eu digo falha, não é que invalida, mas uma coisa que você devia pensar, são esses pontos que volta e meia aparecem, principalmente no capítulo 1 e capítulo 2, em que você busca exemplificar questões gerais que você achou na literatura. Por exemplo, você vai achar na literatura, o patriarcado, historicamente, faz isso, isso e isso. Há exemplo disso em Sobral, ou na escola de música, ou no curso de música, acontece isso. Certo? Essas coisas acontecem. Quando você faz esse tipo de exemplificação, eu vou falar com você como alguém que morou em Sobral, que eu não discordo de você. Mas como um leitor, como alguém que está olhando um trabalho de monografia, eu sou obrigado a pensar um pouco diferente. Veja, quando você diz que eu ingressei no curso e não há uma presença quantitativamente expressiva de mulheres atuando nesse campo, para começar, eu não sei se você está falando de professores, de técnicos administrativos, de estudantes, discentes. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto se você for trabalhos, que eu não sei se os colegas ainda publicam, mas eu sei que o professor Guilherme já publicou, eu sei que eu já publiquei em 2013 ou 2015, com o professor João Manuel, em que a gente faz um olhar sobre os ingressos dos estudantes. E eu me lembro que quando a gente estava olhando os gráficos de entrada, não havia muita desproporção na questão de gênero, certo? Ou seja, eu tinha uma quantidade parecida de homens e mulheres ingressantes dentro do curso, certo? Aí, o que eu quero dizer com isso? Eu estou desmanchando o que você pensa, o que você viveu, o que você está pensando? Não. Eu estou dizendo que, se eu olhar só para esse argumento e para a forma como você colocou, né, nós precisamos pensar em estratégias para articular melhor o que você está chamando de ausências ou de baixa expressividade ou baixa quantidade de mulheres. Em vários casos, e da minha experiência eu sei, por exemplo, as turmas de violão, né? A quantidade de pessoas de mulheres que permanecem, o tempo médio de formação. De fato, nós temos uma discrepância de gênero aí que precisa ser investigada, né? No que diz respeito à permanência e o desempenho de mulheres dentro do próprio curso de música em Sobral. Pelo menos assim eu enxergava, não sei hoje, né? Só que esse tipo de colocação, ela deve ser colocada a partir de dados. Fragiliza o teu argumento e não tem, assim, não estou dizendo para você omitir essa questão. Você pode colocar isso como uma impressão, uma percepção, né? Mas sem dados, sem uma contagem, sem algo que dê respaldo, ou sem uma própria investigação sua mesmo, que pode estar na coleta de dados, eu acho perigoso fazer esse tipo de afirmação. Não porque elas estejam equivocadas, mas porque é importante dar respaldo a esse tipo de coisa, sobretudo pela integridade do bom trabalho que você fez. Certo? Então, é muito importante, e também é importante para os estudos de música e gênero, que você contribua com dados, para que a gente consiga, no campo da música, avançar concretamente na materialização dessas questões que você está trazendo. Assim como você vê dados expressos na literatura, às vezes empíricos no sentido quantitativo, às vezes qualitativos, às vezes dados estatísticos de fontes, bases, etc., é importante que você faça isso no teu trabalho também a partir da tua experiência, da tua relação com a experiência, da construção do próprio trabalho. Certo? Aí eu vou para o teu capítulo 1. No capítulo 1, você, lá na página 13 do PDF, né, eu acho que você faz uma coisa parecida, né? É muito legal o teu capítulo 1. O panorama sobre fazeres musicais de mulheres, muito bem amparado na literatura, na música, faz um diálogo bom com outras áreas, né? Então, eu acho que está um trabalho, está um capítulo com uma argumentação muito boa. Mas você faz de novo. Veja, quando a gente chega no terceiro parágrafo da página 13 do PDF, né, primeiro, segundo, terceiro, você fala...
deixa eu olhar de novo onde é que é. Ah, sim, esse é importante. Você fala assim, apesar desse movimento crescente do campo, ainda há empecilhos para que pesquisas com abordagens feministas e de gênero em música sejam reconhecidas. Exemplo disso são os pareceres científicos que alegam deturpação da pesquisa causada pela temática e que indagam se, de fato, é necessária a problematização da ausência de mulheres na música. Ou você traz exemplos de trabalhos que mostram que esses pareceres existem, ou você mostra alguma experiência relacionada a isso, certo? Ou você casa isso com as referências que estão no parágrafo, ou eu tiraria essa parte. Não porque isso não exista, mas é porque é importante garantir a materialidade da informação que você está trazendo. Certo? Eu não duvido que esse tipo de coisa exista. Na verdade, eu tenho certeza que existe. Né? Mas é importante para o desenvolvimento da própria literatura que isso esteja respaldado em dados. Certo? Provavelmente você viu isso em alguma coisa, em algum trabalho que você leu. Então, cite o trabalho. Vale a pena. Certo? É importante esse tipo de coisa. Na página 17, a mesma coisa acontece. Veja. Na página 17 do PDF. No último parágrafo da página, né, você fala assim, olha, para Monteiro, tem trabalhos que sofrem desdém, né? Então, olha, Monteiro, essa marginalização de compositores deve-se ao fato de que, na visão de muitos iluministas, as mulheres, não sei o quê, aí você dá um exemplo, olha só, aí você fala assim, uma amostra dessa afirmação, quer dizer, você tem que tirar de algum lugar, mas é importante indicar. Né? Você tirou de Monteiro, você tirou de alguma experiência. Ó. Uma amostra dessa afirmação é o frequente desdém a trabalhos, não apenas musicais, realizados por mulheres, que frequentemente têm sua qualidade questionada e considerada inferior ou superficial. Também não duvido disso. Certo? Provavelmente, se eu puxar na memória, eu vou ver casos da minha própria experiência que esse tipo de coisa aconteceu. Mas é importante atrelar isso a alguma fonte. Tá? Sobretudo para fortalecer a sua argumentação. Ela não é equivocada, mas ela precisa estar sustentada, ela precisa fazer coro, ela precisa debater com a área que você está discutindo. Certo? Então, esse é, mais uma vez, um momento no teu trabalho em que você comete esse pequeno deslize, que não invalida o trabalho. Se você tirar essa frase, por exemplo, vamos dizer assim, eu não tenho dados que dão suporte a essa frase. Se você tirar o capítulo, está tranquilo, está sustentado do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Eu só acho que você não tem que tirar, eu só acho que você precisa incorporar essa colocação que você está fazendo, certo? E, assim, só um detalhezinho na página 19 do PDF, ainda no capítulo 1, você fala que em meados do século XX, com o advento de meios de comunicação de massa, eu diria consolidação, certo? Mais do que advento. A gente já tem indícios de comunicação de massa no século XX antes da metade. Mas é fato que a televisão é o boom, mas a gente já tem radiodifusão em nível nacional, já antes da metade do século XX. Né? Inclusive algumas coisas que você cita, como cantoras de rádio, etc., são coisas que têm força na década de 50, mas que já existem há um bom tempo. A Rádio Nacional, eu não tenho certeza absoluta, mas você pode dar uma olhada, acho que a Rádio Nacional com concurso de cantoras, eu acho que é de antes da década de 50, e entra para a década de 50. Certo? Ou pelo menos as cantoras já vêm de antes da década de 50. Entre outros exemplos, tá? A radiodifusão, por exemplo, é uma coisa que tem um caráter muito maior do que o local antes da década de 50. É só um detalhe, tá? Então, se trocar por consolidação, as coisas já resolvem o teu problema. Viu? O capítulo 2 é a grande força e a grande fraqueza do teu trabalho, ao mesmo tempo. Certo? O capítulo 2 é muito legal. O capítulo 2, ele busca materializar, é o que você quer fazer no título do trabalho, na parte ampla, materializar gênero, violência e violência contra mulheres e música. Você faz um trabalho de revisão super legal, né? Do ponto de vista acadêmico, legal, documental, é super interessante. Eu acho que é um trabalho assim que pode ser referência para vários outros trabalhos, do jeito que ele está nesse sentido. Certo? Você faz no teu primeiro capítulo um paralelo legal com a literatura da área de música. Muito legal. Tá? Você começa a ver isso atrelado a compositores e compositoras, a eventos, a pessoas, etc. No teu primeiro capítulo, a relação bibliográfica, vamos dizer assim, o peso bibliográfico que você dá para o olhar de gênero e música é equilibrado. Eu acho que é interessante. Mas isso não acontece no seu segundo capítulo.
No teu segundo capítulo, você envereda para questões pesadas e importantes na discussão, na pesquisa sobre gênero e gênero dentro do campo da música, eu concordo, falando de patriarcado, de violência contra a mulher, desigualdade, de resistência, né? Você fala isso muito bem no seu trabalho, traz excelentes referências, puxa uma questão histórica muito bem construída do ponto de vista do aspecto legal, da violência contra a mulher, dos dispositivos legais e dos problemas que isso implicam, está muito bem colocado no teu trabalho. O que eu senti falta no teu trabalho é a materialização dessas questões de forma mais aprofundada no mundo da música. Certo? Como a questão do patriarcado, como a questão da desigualdade, da violência contra a mulher se manifesta em música. Você vai me dizer assim, Thiago, eu fiz isso, eu fiz. Nas últimas páginas do teu capítulo. Eu vejo uma relação construída em cima dessas questões. Mas eu tenho certeza que se você tivesse tido mais tempo, eu diria, você amadureceria um pouco mais essa discussão, e aí você traria bem nessa discussão da violência, amparada inclusive pela questão legal, materializada na música. Aí eu passei um bom tempo falando com a Rita, hoje de manhã, um bom tempo, não, uns minutos, né? Por exemplo, uma discussão que você não trouxe, que tem absolutamente tudo a ver com o teu capítulo, e do campo da música, é um movimento muito forte. Eu estava no doutorado quando isso começou a ser discutido, eu estava em 2012, 2011, que é a história da lei anti-baixaria. Não sei se você já ouviu falar. Né? A lei anti-baixaria, eu não sei se ela surgiu pela primeira vez em Salvador, né? Ou melhor, na Bahia, né? Mas ela surgiu muito no escopo da militância feminista, em cima das questões de violência ou de questões explícitas com relação à violência ou abuso contra as mulheres expressas em manifestações musicais. Na época foi muito associado aos grupos de pagodes baianos, não todos, mas uns de determinadas linhas, né? Mas não apenas eles. E a lei anti-baixaria, ela tipifica, né, esses casos como vetados a receber financiamento público, ou seja, artistas, sobretudo de música, que buscam financiamento público para, em apresentações públicas e outras coisas, promulgarem, né, músicas que façam alusão a qualquer tipo de violência contra a mulher, são vetados, não podem receber financiamento público. Essa lei foi promulgada, essa lei existe, né, e aí eu encontrei outras leis parecidas, rapidamente buscando em Goiânia, em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, desde 2015, se eu não me engano. E esse é um campo de discussão extremamente fértil, né, que está no campo do direito, no campo da política, no campo dos estudos sobre feminismo, no campo da música, né, que, mais uma vez, é algo que poderia, por exemplo, enriquecido bastante esse teu capítulo 2, né, no que diz respeito às políticas com relação às mulheres, as questões de gênero, as desigualdades, o abuso, a violência, entre outras coisas, né. Então, são formas de resistência que se manifestam também, né, nos caminhos políticos dentro do mundo da cultura, da música. Você poderia ter trazido para o seu trabalho, que eu acho que seria super, super, super legal. Acho que faria uma diferença muito grande. Eu acho que está no caminho certo da argumentação do teu texto. Certo? Eu acho muito legal o teu capítulo 2, mas eu senti falta. Eu só vejo que você tenta compensar isso nas últimas páginas, acho que nas 2, 3 páginas, falando dessa materialidade, né? Existem outros trabalhos, por exemplo, na revista Transcultural de Música, existe um dossiê inteiro sobre música e violência, a Transcultural 10, e também tem um outro dossiê nessa mesma revista, eu acho que todas elas você acha online de graça, sobre música e feminismos também, que também falam da materialidade da violência contra a mulher, se eu não me engano, né, da Ana Maria Ochoa, que é uma referência dentro da música, da musicologia, né, nos estudos sobre música e mulheres, música e feminismos. Certo? Então eu acho que esse teu capítulo 2 só ficou faltando um pouco mais da materialidade dessas questões que você discute tão bem no campo da música. Tá? E nós temos publicações, nós temos possibilidades para se trazer isso dentro do teu trabalho. Certo? O capítulo 3 é o capítulo interessante do teu trabalho, as questões super interessantes, mas eu acho que ele merecia ser mais explorado, tanto na coleta de dados, quanto na tua relação empírica. Eu sei que a pandemia não deixa, né? Existem várias limitações nesse momento, né?
eu acho super interessante você trazer as falas, né, inclusive as falas nominais, né, nominadas de mulheres que estão atreladas ao curso, ou que estiveram atreladas ao curso, a forma pelas quais elas enxergam essas questões de resistência, de violência, e como está atrelado às práticas musicais. Isso é muito importante. Tá? Esse teu trabalho, ele é importante, mas da forma como ele está colocado, ele merece desdobramentos. Não nesse trabalho, não na tua monografia, tá? Porque está muito redondo, está muito legal. Tá? Como eu disse, está 100%. Eu estou falando para ficar 200%. Certo? Eu acho que é muito interessante o trabalho. Eu queria puxar algumas questões. Por exemplo, eu queria saber um pouco de você, por que você escolheu interlocutoras relacionadas ao curso de música em Sobral. Porque a tua caracterização do município ela é pequena, ela é curta no teu trabalho. Você fala assim, olha, em Sobral tem isso, aí assim, tem grupos protagonizados por mulheres, tem situações assim, assado, e de repente você fala assim, não, mas eu vou trabalhar especificamente com mulheres que passaram pelo curso, e você justifica com a citação, né, aqui. Você justifica com a citação de... Cadê? Aqui, de Nogueira, né? Aí trazer a produção feminina para o centro e tal. Mas isso pode ser qualquer pessoa. Você podia pegar um grupo sem relação com o curso, né? Eu acho que a citação em si, ela traz uma justificativa, mas não a justificativa do teu trabalho. Né? Qual é a tua motivação? Ou melhor, o que você enxergou que fala assim, não, eu vou desconsiderar mulheres pianistas em Sobral, mulheres em grupo que não tem relação com a universidade, mulheres que são protagonistas na criação de grupos da cultura popular, mulheres que estão à frente de bandas, entre outras coisas, vamos dizer assim, né? E vou trabalhar com mulheres que têm situações dentro da perspectiva do ativismo, mas ligadas ao curso de música de Sobral. Quer dizer, a metade da justificativa está na citação, mas tem uma outra que está na argumentação do teu trabalho, que ela é sua, ela não é de mais ninguém. Foi você que fez a escolha como pesquisadora. E isso não está claro no trabalho, eu acho que você podia trazer. E eu tenho certeza que você tem isso na ponta da língua. Aliás, se você quiser falar sobre isso, quando eu terminar aqui, já estou acabando. Seria super legal. Agora, a mesma coisa tem a ver com a escolha de você e das suas interlocutoras, né? Todas elas escolheram, pelo que eu entendi, colocar o nome no trabalho. Olha, eu estou dizendo, esse é meu nome, pode colocar, está autorizado. Ótimo. No momento em que você vê isso, eu acho que seria interessante também a gente... Porque, veja, eu sei quem é a Israela, eu sei quem é a Kátia, eu sei quem é boa parte das pessoas, a Jéssica, eu sei quem são boa parte dessas pessoas, porque eu trabalhei em Sobral, eu sei quem são essas pessoas. Mas se eu pensar bem, eu não sei quem são elas, o que elas fazem, o que elas estudaram, onde é que elas vão, como é que elas pensam, enfim. Quem são essas pessoas em termos musicais, né? Quer dizer, eu sei, ao menos, não muito bem, mas eu sei alguma coisa, certo? E seria legal você fazer um perfil dessas suas interlocutoras, quem são elas, né? Já que elas optaram por se mostrar, bem, que sejam mostradas, né? Aí eu acho que faz mais sentido, talvez só no sentido artístico, talvez, na relação com o curso, enquanto mulheres que pensam que trabalham no mundo musical, não estou falando para vocês fazerem uma biografia completa, né? Mas ser um perfil das pessoas alinhado ao escopo da pesquisa. Eu acho que seria super legal. Outro ponto, em vários pontos que você colocou. Veja, você fez um levantamento antes de mostrar as falas na íntegra dessas pessoas, dessas mulheres, que você disse como é que elas... elas estão em vários grupos. Esse grupo, uma orquestra, não sei o quê, 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 não sei o quê. As mulheres estão em vários grupos. Mas veja só que interessante. Quando a gente vai para as falas delas, esses grupos não aparecem. Não todos. Você pergunta assim, olha, quais grupos têm a ver com essa questão de resistência, de não sei o quê, aí você... Basicamente, uns 5 grupos de mais de 10, mais de 12 que você citou no seu trabalho aparecem. Isso, para mim, é uma evidência de algo que você precisa discutir, né? Apesar da participação, apesar do protagonismo, da existência, eles são reconhecidos pelas interlocutoras, não em sua totalidade no que diz respeito à resistência com relação à violência e enfrentamento das condições desiguais de gênero. Certo?
Isso, para mim, salta aos olhos só quando eu bato o olho nas entrevistas. Tá? É uma discussão que você pode aprofundar. Talvez não agora, né? Uma outra coisa que salta aos olhos, que é, para mim, acessória a essa questão, é uma indagação que eu queria te fazer. Porque, veja, a relação do curso, ela acabou ficando associativa. O que é que eu quero dizer associativa? As pessoas que você entrevistou, obviamente, passaram pelo curso, mas eu fico me perguntando, a passagem pelo curso tem alguma influência sobre a materialidade das questões que você buscou evidenciar nas entrevistas? O curso de música, licenciatura da Universidade Federal do Ceará em Sobral, tem algum papel no reconhecimento das questões de resistência, enfrentamento à violência e as questões de gênero, desigualdade de gênero, ou não? Ou é uma mera coincidência suas entrevistadas serem escolhidas ou por serem mulheres que estão relacionadas ao curso? Né? Se você quiser comentar, eu acho que talvez não tenha resposta, talvez você precise investigar isso como desdobramento, né? Mas se você quiser comentar, seria muito legal. E por último, pronto. São provocações que eu queria que você fizesse, que eu te faço, que eu queria que você comentasse brevemente se você quiser, tá? Mas eu gostaria de te parabenizar demais pelo teu trabalho. Se eu estou colocando essas questões aqui, por duas coisas. Primeiro, eu tenho uma limitação com relação à bibliografia que você encontrou, né? Mas eu consegui ser provocado por você. E isso é muito bom um trabalho que consegue provocar, porque tem argumentos claros, está bem construído, está bem fundamentado, tem que ser bem questionado mesmo, porque as questões que eu acho que eu estou lhe colocando aqui são questões para bons desdobramentos, né? Coisas que vão levar o teu trabalho para frente, não é para refazer, não é para repensar, mas é pensar no futuro, pensar nos desdobramentos, pensar na contribuição maior que você pode trazer com teus argumentos para o teu campo de pesquisa, que me parece que você já escolheu. Parabéns, Jane, é um orgulho estar aqui, tá? ter sido seu professor e ter você com esse trabalho agora. Parabéns à professora Rita, pela orientação. Valeu. Jane, você quer comentar a fala do professor Tiago? Obrigada, Tiago, pelas colaborações. Já de cara eu preciso assumir, viu, que Jane me perguntou do título, eu disse, não, vamos fazer um título desse tamanho, não, né? E aí talvez a gente tenha que repensar para ficar uma coisa entre o que você sugere e a minha agonia de ter 3 linhas de título. Vocês conseguem me escutar bem? Pronto, do título já está mais ou menos explicado. Obrigada, Tiago, pelas suas colocações. O resumo a gente vai rever também. As palavras-chave ficaram bem reduzidas. São 3 coisas que eu vou, de tudo que eu anotei aqui, são 3 principais que eu vou comentar. O parágrafo, ainda no primeiro capítulo, que fala, assim, brevemente sobre desdém a trabalho de mulheres, ele foi colocado porque, a partir das leituras, havia algumas leituras em que isso aparecia. Aí, nesse ponto, eu não fiz a referência. Deixa eu ver. Tem outro ponto também, ainda no primeiro capítulo, que é daquelas dificuldades de publicar trabalhos nesse sentido, né? Essa informação está dentro do trabalho que foi citado. Talvez não tenha ficado clara a citação, mas não é uma coisa que eu estou dizendo. É uma referência. Sobre a lei antibaixaria eu li, mas acabou não entrando no trabalho. Vamos lá. Bom, por que eu escolhi mulheres do curso de música? Aí é uma coisa que tem a ver com a minha situação atual, que não estou mais em Sobral. Precisei sair de Sobral. E as pessoas com quem eu tinha contato eram elas, né? E as que eu conhecia que participavam de grupos formados em grande maioria por mulheres ou totalmente por mulheres. Isso já me chamava a atenção há algum tempo. Então, eu escolhi mais por essa questão pessoal mesmo, de eu não estar na cidade e não poder ter um contato maior com elas, né? Mesmo nesse contexto da pandemia. Isso se relaciona à última colocação, que é sobre se a passagem delas pelo curso de música tem alguma influência, né? Isso não foi perguntado, né? Porque quando eu
escolhi essas colegas foi justamente por isso, por eu já ter algum contato, ser mais viável para mim conseguir aplicar esses questionários, né? Então, esse último questionamento aqui eu não tinha me feito, mas está guardado aqui. Obrigada. Então, obrigada, Jeane. Passa a palavra, então, para a professora Simone, já agradecendo a disponibilidade também. Olá, boa tarde todo mundo. Boa tarde, professor Carvalho, há quantos mil anos? Boa tarde, professora Rita. Boa tarde, Jeane. Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque o meu computador tá me avisando toda hora que tá lento. Então, se estiver lento, é isso. Eu vou começar, assim como o Thiago, parabenizando a Jeane. Foi muito engraçado ouvir o Thiago falando primeiro, porque um pouquinho antes de começar, eu estava comentando aqui com o meu companheiro. Eu acho que eu não tinha lido ainda um trabalho tão bem escrito. E está realmente muito bem escrito. Assim, não me lembro nunca de ter feito pouquíssimas considerações e tão poucas anotações no texto. Meus parabéns, eu vou falar exatamente como ele, que bom ter te conhecido na sua entrada, naquela mais antiga, depois naquela outra mais recente e agora. Que bom. Muitíssimo obrigada pelo convite, por poder estar aqui nesse momento, porque é importante, muito importante. Não só porque te conheço, mas porque também esse tema, obviamente, me é muito caro, né? Embora não seja um tema de estudo para mim, não é o lugar onde eu me movimento mais tranquilamente. Ainda assim, eu acho que para todas nós, certamente é um tema muito caro. Para todas nós, em especial nós que estamos, como na maioria dos lugares, né, em lugares onde os espaços não são abertos para a gente, onde a gente precisa construir um caminho até esses espaços, ocupá-los, às vezes à força, e por vezes, inclusive, criar espaços para serem ocupados, porque os que já existem não são. E aqui eu estou falando especificamente do espaço musical mesmo, que é o espaço onde eu transito como musicista e como professora, e também como pesquisadora. Então, é isso, assim, eu precisava começar assim. Eu acho que é a segunda vez que eu participo de uma banca com orientação da professora Rita e com essa temática, acho que dentro desses 10 anos, né, que eu tenho de curso de música em Sobral, eu tenho visto que esse é um tema que vai ficando cada vez mais importante dentro do curso, e isso é muito urgente, né? Isso já é urgente há muitos anos, sabe? A gente desde muito mais do que 10 anos atrás. Isto posto, fora as minhas considerações, que são poucas, muito poucas, e que, como eu costumo falar, mas é que eu preciso falar ainda mais, dar mais ênfase a isso, são sugestões, perguntas que eu me fiz, porque realmente acho que é um trabalho muitíssimo bem feito. Muito mesmo, de verdade. Então, eu vou começar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que montei o todo. Queria falar da sua coerência na bibliografia. Eu estou falando isso porque a gente discute muito, né, com relação ao que a gente pesquisa. A gente fala muito a respeito da ausência de mulheres em todos os lugares. Assim como quando a gente discute questões de raça, a gente discute também a ausência de pessoas negras nas bibliografias, a gente discute a ausência de mulheres nas bibliografias. Eu estou muitíssimo feliz com a coerência sua, inclusive, nessa pesquisa bibliográfica. Eu senti um pouco de falta, e aí eu vou retomar, vou acabar chegando no mesmo ponto que o Thiago falou, mas acho que é porque realmente foi a falta que eu mais senti. Eu senti falta de... Você começa falando que uma das motivações para chegar a esse trabalho é o ambiente onde você se encontrou quando entrou no curso. Você fala bem brevemente a respeito disso, e aí eu comecei a pensar sobre todas essas violências, na maior parte, em maioria simbólicas, né, como você falou em alguns momentos, sutis, ocultas, escondidas, parece que não, uma brincadeira.
uma brincadeira aqui, uma piada ali, e fiquei me perguntando de que maneira todas essas experiências também fizeram com que você chegasse aqui. E como você se coloca desde o começo do trabalho dentro dele, eu acho que seria muito rico ter mais de você e das suas experiências. Não só das suas experiências vivenciadas, mas das experiências de outras experiências, às vezes experiências que você viu, entende? Experiências mesmo desse ambiente específico. E aí eu vou falar de uma coisa antes aqui, né? Especialmente com relação ao seu capítulo 2, onde você estabelece toda uma discussão, constrói uma discussão inteira sobre sobre o enfrentamento à violência. E em algum momento do capítulo eu falei, nossa, tá tão detalhado, e vai ser mais detalhado para frente, então, quando ela chegar na parte da música. E aí, acabou. Eu fiquei, puxa, isso eu queria ver muito, porque realmente não conseguia imaginar como chegar, né? A gente acaba tendo essas ideias já dos espaços que são difíceis, da invisibilização, do silenciamento e das letras das músicas, mas assim, eu fiquei com muita vontade de ver uma discussão realmente mais profunda, que envolvesse todo esse detalhamento, né, com relação à violência, dentro da música, dentro do espaço musical. E aí eu vou chegar em uma coisa que, assim, eu nem sei, assim, você acabou respondendo, Thiago, uma pergunta que eu estava para fazer, mas eu vou fazer de novo somente para reforçar, que é com relação à escolha das pessoas mesmo. Talvez detalhar um pouco melhor, descrever um pouco melhor, falar um pouco mais sobre como você escolheu as suas pessoas, porque só 7, quando você fala, as primeiras, acho que as motivações, as justificativas mais presentes no texto, são sobre mulheres que fazem parte de grupos coletivos, de projetos, que têm só feito por mulheres, ou nos quais a maioria das pessoas que participam são mulheres. Tudo bem. E aí eu consegui pensar em umas 1000 pessoas, exagerando, obviamente, que não estão aqui, mesmo assim. E aí você especifica um pouco mais, né? E que fazem ou fizeram parte do curso de música, né? São egressas, são ex-alunos, são estudantes do curso de música. Ainda assim, eu consigo pensar em mais gente do que está no trabalho. E aí você respondeu agora, né, para o professor Carvalho, que eram as pessoas, que era a possibilidade que você tinha. E eu imagino também que por esse momento que a gente está vivendo, no qual a gente não pode mais ver as pessoas estar lá. Mas aí eu fiquei me perguntando se talvez, então, e aqui é só uma sugestão, porque não é mais para o trabalho, é uma outra possibilidade, se talvez, já que você começa o trabalho falando sobre a sua motivação ao chegar ao curso e ver o ambiente onde você estava, e que essa foi uma motivação importante para o trabalho, e uma vez que você escolheu pessoas, e um dos critérios pode não ter sido um dos critérios de escolha, mas é um dos critérios que formam esse grupo de pessoas que você escolheu, estarem dentro do curso, se talvez não fosse interessante discutir essa violência dentro do curso. Porque ela existe, né? De forma mais sutil, da forma mais sutil possível, ela existe. Ela existe desde sempre, desde que o curso foi criado. Ela não deixou de existir. Porque de algum momento para frente, as mulheres que fazem parte desse curso começaram a falar. Não sei se... também não sei qual seria o tamanho, né, de um trabalho, e o tamanho em vários sentidos, mas seria realmente muito importante. E o seu trabalho aponta para esse lugar, entende? Então vamos discutir aqui dentro do curso. Já que eu estou dentro desse curso, eu olhei para esse curso, e foi aqui que eu comecei a ver isso, e já que eu escolhi pessoas dentro desse curso, vamos ver o que tem aqui dentro deste ambiente, em termos de violência contra as mulheres que dele fazem parte. Que há. Isso é uma sugestão.
que não vai ser para agora. E aí, sim, eu concordo com o Thiago, que já que você, uma vez que as pessoas já se dispuseram a se mostrar, a estar presentes no trabalho, talvez seja isso aqui só uma sugestão, mesmo para o trabalho de agora, talvez fosse importante falar um pouco mais sobre cada uma dessas pessoas, inclusive porque são só 7, né, são poucas pessoas. É importante para que a gente conheça, então, melhor a trajetória delas dentro da música, inclusive para poder entender melhor o que elas estão falando, né? Ler de outra forma como elas estão falando. E aí eu tenho só uma sugestão aqui, mas... Na página 37, você usa a expressão lugar de fala. Essa é uma sugestão mesmo. Eu acho que você usa a expressão muito bem utilizada naquele lugar. No entanto, como tantas outras, é uma expressão que a gente usa cotidianamente sem fazer a menor ideia do que significa, e por conta disso ela vai ficando cada vez mais desgastada e fora do sentido. Então, a minha sugestão é que você coloque uma nota de rodapé só para falar um pouco melhor sobre o que é, porque não são só palavras, é uma expressão muito usada hoje em dia e usada de qualquer forma. Então, só mesmo para que quem esteja lendo entenda qual é o sentido da expressão e o porquê que ela foi usada ali, né? Acho que é isso. Muitíssimo obrigada de novo. Meus parabéns, Jeane, meus parabéns, Rita. Que trabalho necessário, gente. Que trabalho necessário, inspirador. E vamos para frente. A gente precisa de muito mais discussão e pesquisa a respeito disso. Que esse trabalho te aponte mais caminhos pela frente. É isso. Obrigada, Simone. Jeane, você quer comentar a fala da Simone, né? Ainda sobre essa percepção de ausência de mulheres atuando como musicistas, né? Isso não ficou muito claro, foi uma coisa que o Thiago falou também, mas não é uma percepção que eu tenha tido já depois de entrar no curso. É uma coisa pessoal, anterior ao curso, nas coisas que eu vi aqui na minha cidade, né, Guaraciaba. E desses coletivos musicais eu não vi, assim, muitas mulheres participando, então isso não ficou claro no texto, mas é nesse sentido que eu quis ter colocado aí. Sobre o perfil, né, das pessoas que responderão ao questionário, foi feito muito rapidamente, com um número muito reduzido de pessoas, porque esse trabalho estava pensado para ser apresentado no semestre passado. E, na época, não havia tanto tempo assim para ampliar, né, para dar mais espaço para outras pessoas responderem, ou fazer usar um outro tipo de instrumento para coletar dados. Porque, a princípio, eu pensava em fazer entrevista, né, mas aí, considerando o tempo que a gente tinha, e acabou sendo adiado, né? Então, eu não refiz a coleta de dados, eu usei o que já tinha, e permaneceu assim. Então, por isso está um pouquinho reduzido, e as perguntas foram poucas, porque elas mesmas responderam, né? E eu pensei se não ia ficar uma coisa muito cansativa ou enfadonha, que já estava sendo feita à distância, né? Então, esses são os motivos para não terem aparecido tantos dados assim no capítulo 3, que se concentrou em saber o que elas consideram violência e como é que elas pensam que a música pode contribuir para diminuir essas situações. Na página 37, lugar de fala, essas informações que são colocadas são do texto que é de Juliana Miranda, que está citado bem no começo do parágrafo, né? Então, de repente, não tem ficado também muito claro, mas é dessa referência. Não é uma coisa que eu estou dizendo, mas eu vou prestar aqui mais atenção e colocar essa nota de rodapé. Na verdade, desculpa te interromper, mas a expressão está bem utilizada. É para quem está lendo, entende? E que, como é uma expressão muito utilizada cotidianamente, é uma sugestão
de que a gente ajude as pessoas a entender o real sentido da expressão. Quer fazer mais alguma colocação, Jeane, com relação à fala da Simone? Não, está tudo anotadinho aqui. Só agradecer pelas observações ao trabalho. Bem, eu acho que não é muito comum, não é? Mas oficialmente a última pergunta, as últimas questões ficam para a orientação, né? Obviamente eu já perguntei um monte de coisa, né? Nessas trocas com Jeane, então eu queria aproveitar o meu momento, né, de fala para falar, né, dessa experiência. Foi muito fácil, né, por um lado, orientar Jeane, porque é muito fácil quando a gente pega alguém que já chega pronto, né? Então, Jeane tem, eu disse isso para ela, acho que algumas vezes nesses últimos dias, né? Ela tem um veio de pesquisadora muito claro, né? Me impressiona positivamente como ela estava decidida, ou seja, essa pesquisa, né? Me parece que o TCC da Jeane não é um cumprimento de crédito, não é um cumprimento de atividade, não é? A Jeane chega a me procurar, e é legal, né? Porque eu não tenho expertise nessa área, né? Eu só acho, assim, como Simone colocou, como o Tiago também colocou, né, que a gente não pode se negar a orientar um trabalho com essa temática, né? Então a gente precisa abraçar, né? E aí eu acho que muito da limitação do trabalho da Jane, que já não é limitado se a gente considerar que é do campo de um TCC, né? Mas os 200% que eu acho que o Tiago tem toda a razão, que ela teria toda a condição de ter chegado, né? Também se deve a essa falta de especialidade da minha parte, não é? Nesse tema. Então, eu queria colocar para vocês, assim, da minha alegria, como que Jane estava decidida não só a fazer um trabalho sobre feminismo, né, mas a escutar as mulheres, né? Quando ela chegou para mim, já assim, quase no fim, já no segundo tempo, ela chegou para mim e disse: Ritinha, você topa? E aí eu disse: o que você quer fazer? Ela me contou, eu digo: você tem certeza? Você não quer fazer um trabalho bibliográfico, né? A gente já não tem, bora fazer um bibliográfico. Se eu quero escutar, eu digo: você está querendo, né? O que eu vou fazer? Vamos escutar essas mulheres. E aí, na verdade, isso, né, que era quase que um apêndice, né, Jeane? A gente conversou um pouco sobre isso. Era uma coisa, ok, a gente não vai conseguir dar conta de fazer uma escuta no tempo que a gente tem, de fazer uma análise, né? E eu acho que essa insistência da Jeane diz muito da importância dessa pesquisa como uma pergunta verdadeira, né? Eu acho que são essas perguntas que movem a ciência. Eu acho que muitas vezes na academia a gente faz as perguntas artificialmente, né? E a gente passa um tempão tentando descobrir não o que a gente quer perguntar, né? Mas o que a academia quer que a gente pergunte, né? E eu acho que com muita alegria, né? Que a Jeane me chega e me lembra, né? Não só a Jeane, né? Tem outras aqui. Carla ficou, acho que ela anotou mais coisa que a Jeane, assim, ao longo das exposições de vocês. Mas vamos lá, né? Mas essa importância dessa temática, que não pode ser só uma temática, né? Eu vou aproveitar aqui meus minutos de audiência, né, para dizer que não pode ser uma temática de pesquisa, tem que ser uma temática de ação, né? E muitas vezes, né, fui provocada pela própria Jeane, pela própria Carla, né, a pensar isso de uma forma prática, né, dentro do curso, mas para além do curso, porque não se trata, a gente não está falando, né, só do curso, eu acho que a gente está falando a partir do curso, às vezes, porque é o lugar onde a gente está, né? Então, faço essa colocação, não é, já aqui nesse
momento que eu acho que é o momento da gente refletir sobre essa trajetória e, independente, Jeane, de como será a nossa conversa ali secreta, já no WhatsApp, né? Então, lhe parabenizar pela sua trajetória e dizer, né, como sua orientadora, até daqui a pouco, quando eu fechar sua nota lá no sistema, né, que eu espero muito que você siga, né, o caminho da pesquisa, a atuação. Eu tenho muita certeza que isso é importante, não só para você, né, mas a contribuição que você pode dar é uma contribuição realmente necessária, como disse Simone, né, é urgente há muito tempo, né? E é isso, gente. Então, eu vou perguntar aqui para os donos, né? Olha aí, olha a dica. Eu vou perguntar aqui para as pessoas que organizam o babado. Eu posso sair aqui com os meus coleguinhas da banca pelo WhatsApp? Pode sim, viu? Pronto. Depois só voltar no mesmo link que dá certo. É salvo. Não, eu vou. Pode sair que eu fico tomando conta aqui da sala para não fazerem bagunça, viu? Pode deixar. Eu sei como é que você não faz bagunça, eu sei como é. Vou nem sair da sala, gente. Eu vou só tirar o áudio e o vídeo aqui e ir lá para a minha sala ali para a gente conversar. Chamo vocês pelo WhatsApp já, gente. Pronto, parabéns, Jeane, aí pela apresentação. Vamos esperar agora aí o veredito da banca, né? E é isso aí, gente. Ó, a Jeane é saxofonista, viu? Começou com a gente lá, né? Ó, a Carla também, olha aí, ó, as duas trabalhando sobre o mesmo tema. Olha aí, que são saxofonistas, viu? Parabéns. Não tem comigo não, viu? Parabéns, Jeane, pelo trabalho, pela exposição. Vai dar certo aí, vai dar certo. Parabéns, muito bom. Isso, gente, ó, não vamos esquecer de depois todo mundo ligar as câmeras aí, fazer um print, viu? E aí, as pessoas do Encontramos, o que vai ter mais tarde? Podem contar pra gente? Queremos saber? Então, pronto, vai ter mais uma defesa daqui a pouco, estão colocando aí, ó, do Neokleber. Eba! Mais o que, gente? O que tem à noite aí? Qual a programação da noite? Oi, gente. Parabéns, Jeane. Muito lindo seu trabalho. Também estava aqui fazendo umas anotações. Então, à noite, na programação da noite, a gente vai ter Jackson Crispim com Este é um Poema sobre Saudade. Gente, eu tô lendo a programação da manhã. Deixa eu só procurar aqui a da noite. Cadê a programação da noite, gente? Tô com ela aberta aqui, se quiser eu falo. Por favor, professora, que eu estava aqui no grupo, mas não rolou. Vamos nós. Então tá, vamos lá. Hoje à noite, gente, vocês não vão perder, pelo amor de Deus. Hoje à noite vamos ter às 18h30, começa às 18h20, tá? Com a abertura. Às 18h30 temos a mostra de violão com o professor Marcelo Mateus. Depois vamos ter a mostra de sopros com os professores Adeline e Marco. Depois teremos a mostra de percussão com o professor Fernando Souza. E teremos também a mostra de teclado do professor Tarcísio Costa. E teremos, para terminar, a mostra pedagógica. Eu acho que eu não falei na ordem, mas os elementos estão. Vai ter tudo isso hoje à noite. Podem perder não, viu? Segue a gente, né, no canal do YouTube, no Instagram, Encontramos com U, e dar like, muitos likes. Então é isso aí, gente. Não percam, viu?
Vamos participar, divulguem também, né? Isso, convida a família, os amigos, todo mundo. Para prestigiar. Ó, a minha mãe, lá na França, 5 horas a mais do que aqui, está assistindo tudo, viu, gente? Tudo. Menos esses momentos de TCC, porque a coitadinha não vai entender nada, né? Mas tudo que é de apresentações artísticas, ela está assistindo. Então, vão lá, gente, convidar a família, amigos, todo mundo. Ó, agradecer aqui o pessoal da técnica que está ajudando, né? A Edina, o Douglas, a Fran, né? Que estão aí, professor João Emanuel, que aí ficam aí, não aparecem, mas estão aí agitando, né? Aí, se puderem, a gente colocar o link mais uma vez aí da presença, né? Porque às vezes o pessoal cai e perde o chat, né? Isso, olha aí. Obrigado. Bom, João Paulo. Um abraço. Oi, gente, o Marco botou ordem mesmo? Tá todo mundo quieto ou eu caí? Somos quietos. Somos quietos aqui, professora Rita. O que você acha? Oxi. O que eu acho que você tá tentando me enganar, querida, que eu conheço. Eu? Nunca. Eu sou a mais calada aqui. Oxi. Ai. Gente, eu preciso abrir aqui a ata formal para ler, para pedir até perdão aqui pelo babado, ou há uma voz aí que vem lendo para mim e para eu fazer dramaticamente se foi aprovado ou não e dizer anoto ou não. Ritinha, se você quiser, eu compartilho a tela aqui. Ai, agradeço. Nossa, o Marco caiu mesmo. Só um minutinho aqui para os trâmites técnicos. Marco não pode cair, não. Vai quando cai assim, viu? Rapaz, deu aqui que a chamada foi encerrada. Eu acho que alguém me tirou, viu? Velho não pode tomar queda, não, pô. João. Acho que o professor João me tirou aí, ó. Só porque eu estava falando mal do professor Carvalho. Isso é normal. O João jamais me tiraria por causa da coisa dele e trazer mais gente para falar mal de mim. Aquelas raras vezes que a gente tem que concordar com o professor Carvalho. Ritinha, eu tentei ver se conseguia editar algum problema aqui, mas eu vou colocar e você faz a leitura. leitura. Mas tu coloca, eu leio e eu completo na anuncia, hora, né? para dar aquela emoção, para não estar nem escrito. Tá bom. A Jane não sabe o que vai acontecer. Pronto. Ó, gente, você sempre pode tentar no ano que vem, viu? Fica tranquilo. Que horror! Então, formalmente, né, vamos fazer a leitura da ata de defesa pública do trabalho de conclusão de curso de Maria Jeane Cunha Mendonça, que é aluna do curso de música, licenciatura da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Então, aos 25 dias do mês de agosto de 2021, às 14 horas, foi realizada virtualmente pela plataforma digital Google Meet a defesa pública de Maria Jeane Cunha Mendonça, intitulada Música, Resistência e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
como orientadora do referido trabalho. Eu, professora Rita Helena Souza Ferreira Gomes, fiz a apresentação da aluna e da banca avaliadora, tendo como componentes a professora doutora Simone Santos Souza e o professor doutor Tiago de Quadros Maia Carvalho. Após a exposição da discente, os integrantes da banca avaliadora teceram suas observações, que foram registradas pela estudante, que em seguida respondeu às questões colocadas pela banca. Após a realização da reunião interna, a banca avaliadora deliberou que o referido trabalho de conclusão de curso desenvolvido pelo aluno em questão foi aprovado, atribuindo nota final dessas mãozinhas todas que o Tiago estava lançando, 10. Por fim, ressalta-se a disponibilização do trabalho no repositório da UFC está condicionada ao atendimento das sugestões realizadas durante a defesa e, de acordo com a regulamentação disposta na resolução número 02 de 2010, de 9 de dezembro de 2010, eu, que sou presidente da banca, vou lavrar essa ata, que vai por mim assinada aí também pelo professor Tiago e pela professora Simone. Parabéns, Jeane! Parabéns! Parabéns, Jeane! Uhul! Parabéns! Agora sim, Laene. Laene quer aparecer. Vai, Laene, aparece. Obrigada. Cadê? Parabéns, Jeane! Obrigada. Arrasou, gata! Pronto, Jeane, agora a palavra é sua. Tem até as 4 horas para você fazer palavra, porque estava marcada até as 4. Era 1 hora? Porra. Mudou muito da minha época, viu? Agradecer você, Ritinha, pela leveza com que conduziu todo esse processo de escrita. Foi muito respeitada no meu tempo, na minha situação, de pessoa que já é mãe, solo, né? Tenho o apoio da minha família. Foi para onde eu voltei depois de acontecimentos que causaram muita desordem. Agradecer à banca, Tiago, Simone, pelas colocações, aos meus colegas que estão aqui, aos que não puderam acompanhar, mas que foram muito importantes nessa caminhada toda. E como eu coloco nos agradecimentos no texto, eu agradeço também a mim por não ter desistido e por ter feito disso que atravessou toda a minha trajetória no curso, desde o começo do meu trabalho de conclusão de curso. Porque é uma maneira de eu me escutar, que foi uma coisa que eu não fiz por muito tempo, de eu conversar comigo, de eu não me julgar pela frustração, pela vergonha, pelo medo, mas de eu olhar para mim, para o que eu tenho, e ver o que a partir disso é possível construir para diminuir essas situações que às vezes não aparecem no corpo da gente, mas ficam por muito tempo reverberando na nossa vida. Então, muito grata a todas as pessoas. Estou bem feliz. Fechando um ciclo com uma coisa que é bem significativa para mim. Obrigada. Parabéns, Jeane. Eu vou perguntar para a produção, porque eu sou burra, gente, de tecnologia. A gente tira uma foto com todo mundo com essa cara assim, com os olhos meio vermelho? Isso, gente. Por favor, vamos lá fazer o... Como é que faz print mesmo, hein? Pode ligar as câmeras que eu tiro o print aqui. Ah, Tá? pronto. Boa. Vamos lá. Todo mundo pronto? 3, 2, 1. Espera aí, só um minuto, que o computador trava. Pronto, já foi. Ei, viva Jeane! Obrigada, gente. Obrigada, Simone. Obrigada, Tiago. Obrigada, pessoal, pela presença também. Daqui a pouquinho tem mais. Parabéns, Jeane. Gente, eu não vou poder ficar porque eu tenho outra atividade, né? Eu tenho disciplina já, mas agradecer e dar boa sorte aí para a galera que vem depois, viu? Valeu, Ritinha. Obrigada. Tchau, Mineiro.
Valeu, gente. Até daqui a pouco. Falou. Tchau, meu povo. gente. Tchau. Parabéns, Até mais. Valeu, valeu. Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau.